Olá! Mais uma live juntos aqui, falou e disse. E hoje a gente vai conversar sobre protagonismo, né? Que é uma habilidade que vem crescendo muito nas empresas. E eu tive o prazer de voltar o contato com essa grande amiga que é a Bianca Nese. Então, ela vai entrar aqui já já para conversar com a gente. Olha. Oi, Dani. Tudo bem? Boa noite, o pessoal tá entrando aí. Já já a Bianca entra também. Então a Bianca Nese é uma grande amiga. Nós trabalhamos juntas na Coca-Cola. Fomos estagiárias, ela era do marketing, eu era da assessoria de comunicação. Que bom, Dani, que você conseguiu. Oba! Vai ser muito legal esse papo de hoje. E aí nós fizemos estágio juntas, né? Então foi uma época muito gostosa da vida, estagiária, né? A gente aprendeu bastante lá na Coca-Cola e a Bianca vai contar pra gente como é que é esse trabalho, né, de protagonismo. Hoje ela tem uma consultoria, ela vai falar um pouquinho dela e, e ela dá treinamentos nas empresas. Então deixa eu ver se ela já entrou aqui. Deixa eu chamar aqui. Ah, a Bianca acabou de entrar. Então, só dando uma palhinha aqui de como é que vai ser a nossa semana. Hoje a conversa é com a Bianca Nese. Então, a gente está falando de protagonismo nas empresas hoje. Bianca vai falar muito desse assunto aqui. E quarta-feira a gente vai conversar sobre liderança, né? Alta performance, treinamento de alta performance com a Paula. E vai ser também uma conversa riquíssima. E sexta-feira a gente vai falar de transformação digital versus aceleração digital com a Vivi Attar da Ipiranga. Então, assim, gente, semana tá recheada e eu tô muito feliz com esses encontros porque eu acho que todo mundo ganha, né? Com esses conteúdos, com esse compartilhamento aí de experiências. Bom, vou convidar a Bianca aqui. Vamos lá. E vai entrar aqui já já. Ah, olha ela aí! Bem-vinda, amiga! Ei, Ei, que feliz bom de que você bater está esse papo com aqui! você. Ai, que delícia! Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Tava falando aqui um pouquinho da gente, da nossa época de estágio, contando que a gente se conheceu na Coca-Cola, né? E que época Caramba, boa, faz né? tempo, hein? Ah, mais ou menos, a gente tá com quase a mesma carinha desses anos atrás, esses aninhos atrás. Ah, a A carinha carinha. pode ser o corpinho. Mas é isso aí, que importa é que a gente está evoluindo Ah, mentalmente. verdade, verdade. Amiga, muito Longo obrigada caminho, por né? você estar. É isso aí. Muito obrigada por você estar aqui nessa segunda-feira. A gente sabe que, por mais que a gente esteja em casa, né, de home office, a gente sabe que é uma correria com os filhos em casa. É, Então, muito obrigada por ter aceito o meu eu que convite. agradeço. E eu tenho certeza que esse papo aqui vai despertar muita coisa boa nas pessoas, né? Porque essa questão do protagonismo é uma habilidade que está crescendo muito nas empresas, né? Que tem despontado aí como uma característica bacana, né? Uma atitude legal das empresas. Então, eu queria começar com você com essa pergunta, né? Por Sim. que o protagonismo tem crescido tanto nas empresas? Isso que você falou é super importante, assim. Trabalho há mais de 17 anos, né, com educação corporativa, então em sala de aula, construindo conteúdo e aplicando conteúdo. E assim, você percebe durante mais ou menos uns 10 anos, últimos 10 anos assim, não é nenhuma Uhum, pesquisa isso, mas é o que a gente observa no dia a dia, as empresas revisitando as suas listas lá de competências, né? sim. E protagonismo, então assim, protagonismo cada vez mais presente nessas listas de competências, né? Então, o que são as competências? São aquelas, como você falou, são comportamentos, são atitudes que a empresa espera do seu colaborador. Então, por quê? Por que elas estão cada vez mais
mudando esses comportamentos, incluindo protagonismo, incluindo criatividade, né? Não sei se você conhece, mas tem um estudo, se eu não me engano, é ensino fundamental, que é um estudo PISA. Você já ouviu falar Uhum. desse estudo? Já, É um já ouvi estudo falar. mundial. Esse estudo, o último estudo que eles fizeram, eles selecionaram duas competências fundamentais para os estudantes do mundo todo. Uma era a Uhum, questão de lidar com caos financeiro, né? Como uhum. é que você lida com as finanças, e o outro era a atitude de colaboração e de soluções colaborativas para problemas de maneira protagonista. Então, isso vem Olha. num estudo, né, do PISA. Então, o quanto que essas Uhum. crianças precisam ter essa atitude, né, no dia a Ou dia. seja, Então, já assim, vem de existe um uma base, contexto. né? É. Então, assim, tem um contexto. Isso não vem, a empresa não, o PISA não pensou isso do nada. Uhum. As empresas não pensaram isso do nada, porque a gente vive um contexto diferente hoje, né? Então, Demandas assim, diferentes, né? demandas diferentes. Então, assim, tem a gente fala muito, né, no meio executivo desse contexto mundo VUCA. Eu falo que é o Uhum. mundo MUVUCA. É o Uhum. VUCA-VUCA, por que VUCA, né? VUCA é um acróstico. Então, você tem lá V de volátil, U, Uhum. porque vem do inglês, o incerto, evica, né? Seria o U de uncertain, C de complexidade e A de ambiguidade. Então a gente vive nesse contexto que não é pelo Covid, entende? O Covid, Sim. a gente já estava nesse mundo VUCA já há um tempo. Os teóricos, a gente entrava nas organizações para treinamento corporativo, a gente já falava do VUCA. A gente já falava de, olha, vem Desse cá, é um mundo incômodo, que né? está Desse, desse incômodo. tá mudando toda Você hora, né? Tá mudando toda hora. Tem uma empresa que vai surgir ali. Se é um transatlântico lento, que para fazer uma mudança se demora muito tempo, mas tem um monte de cara lançando aí uma lanchinha e vai lançar uma startup e vai acabar com o negócio teu. Né? Então, Uhum. assim, basta você olhar para o lado, não só as grandes empresas, né? O teu vizinho que lança ali Claro. uma loja porque as coisas são ágeis, você precisa cada vez nesse contexto, né, de volatilidade, tem uma agilidade muito grande, né? De, Eu estou de, falando hoje de com você, previsão, né? De uma previsão mínima, né? assim, não chega a ser um contexto de difícil previsão. Sim, Né? é. Mas é um contexto que muda muito rápido, mas é um contexto assim de muita agilidade, né? Então, Uhum. assim, tem uma agilidade pela tecnologia, a gente está vivendo isso, né? Toda globalização. Então, lança um negócio em um país, lança um negócio aqui do lado, todo mundo já sabe, tem que rebolar. Né? A Sim. empresa precisa inovar dentro desse contexto, né? Com essa agilidade, com essa rapidez e com inovação. E aí eles perceberam, isso daí, esse VUCA não foi criado assim do nada, né? O VUCA foi criado pela área militar americana, em contexto de Uhum. guerra, guerra Olha, do Afeganistão, Iraque. Então, assim, eles criaram esse cenário VUCA de essa volatilidade, de atmosfera, né? incerteza, essa atmosfera. Porque assim, você imagina você num cenário de guerra, você não tem muita previsibilidade, você tem uma rapidez enorme, da noite para o dia você perde a tua equipe toda, né? E você E tem que aí, se como é que você reinventar. resolve? Tem que ser decisão rápida, né? Tem que ser decisão rápida. Então, assim, o Covid, né? Porque a gente já estava vivendo isso. Lembra do Exatamente. Uber? Da noite para o dia surgiu o Uber e os taxistas ficaram: caramba, o que eu vou fazer? Aí iFood. a iFood, tudo assim, parece que surgiu da noite para o dia. Covid, da noite para o dia o negócio, né? Tava na China e de repente, pá. Então, a gente vive Não nesse é da noite pro contexto dia, né? cada vez mais de Sim. incerteza, de agilidade, de complexidade, tem mais variáveis. Por exemplo, o Covid. A gente vai viver cada vez mais problemas que a gente não viveu. Então, a gente não tem Uhum. mais solução para esses problemas. Né? A gente não tem como revisitar alguma solução do passado para aplicar. Não tem. Tem Não, até problema porque com o alta passado complexidade. não tem mais nada a ver, né? Já foi.
já foi, já foi. né? E aí, Então, como é que assim, traz isso para o ambiente corporativo, assim, para o profissional se posicionar? Como é que ele pode se desenvolver nesse sentido? então, é um comportamento, o protagonismo, e a grande questão do protagonismo que a gente fala, eu gosto muito de um conceito de um teórico que se chama Fred Kaufman. Te falei, né, quando a gente Eu conversou sobre assisti, esse tema. Uhum. E ele fala, ele que trouxe o tema de protagonismo e vitimização, né? Sempre quando se associa a palavra protagonismo, se associa também a palavra vitimização, que é o inverso. Então, o que é Uhum. isso, né? O protagonismo é uma atitude, então é uma tomada de decisão. E por que o contrário de vitimização? Ele brinca, né? Ele tem um exemplo que ele fala assim: a criança, quando ela chega com um brinquedo para o pai, ela quebrou o brinquedo, ela chega para o pai e ela fala assim: papai, o brinquedo quebrou. E aí o pai fala: pô, mas não foi o brinquedo que se quebrou. Alguém quebrou o brinquedo. Claro, A criança não se responsabiliza, porque ela não tem recurso interno para se responsabilizar. É uma criança, né? Não Porque a tem primeira ainda atitude do ser humano é tirar aquela responsabilidade dele, né? Exatamente. E isso é o inverso do protagonismo que a gente está falando aqui. Eu me lembro uma vez que eu cheguei de casa, do trabalho, aí eu vi um monte de Barbie, assim, sem cabelo, careca. Mas não era que estava mais ou menos, não. Tava carequinha mesmo. Aí eu cheguei assim era a minha menor, né? Que hoje está com 11 anos. Aí a minha amiga, a minha filha chegou e falou assim: eu perguntei para ela, falei, Luísa, o que aconteceu? Quem fez isso? Aí ela olhou para mim e falou, aquela boneca ali. Olha, até que Ela ela foi não! esperta. Ela foi Tirou aquela logo dela da Barbie ali. reta. Mas Muito ela é bom. uma criança, era uma criança, então você aceita isso de uma criança. Agora, quando você fala de um adulto que tem recurso interno, né, tem um centro e que tem, né, a gente entende que tem maturidade, a gente entende muito mais como uma responsabilização do que como Sim, uma vitimização, né? claro. Então, no ambiente corporativo, a gente vê muito, Raquel, essa questão do protagonismo e da responsabilização com a culpabilização das outras áreas, né? Então, a vítima é assim, né? A vítima, ela fica sem força. A vítima, ela coloca a culpa no outro, porque ela não toma decisão, ela não se responsabiliza pela decisão, né? Eu Uhum. costumo falar assim que quando a gente tem uma atitude protagonista, por exemplo, num feedback, você recebe um feedback, quando você vai para um feedback, para receber um feedback, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar as tuas ações, teus comportamentos, teus resultados, e o primeiro nível que você tem que fazer de diálogo é se responsabilizar. Falar, ó, Claro. aqui, gestor, eu fiz isso daqui, ou outra área, porque pode ser para um par. Olha, eu fiz isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui poderia ter sido melhor. Né? Eu Uhum. posso fazer dessa outra forma para gerar mais resultado. Quando você se responsabiliza, a conversa vai para um outro nível. A Claro, claro. relação vai para um outro nível, né? Quando Uhum. você se isso no nosso dia a dia, né? Ah, me separei. Ah, mas a culpa foi toda. Não, vamos lá. Se é uma relação, o que eu tenho de responsabilidade nisso tudo, nessa história toda, Uhum. percebe? Claro, Então, claro. é muito fácil no dia a dia hoje as empresas com seus núcleos, seus feudos, né? Os seus grupos. É muito fácil você culpabilizar outra área e não se responsabilizar como adulto, né? Uhum. Porque alguma responsabilidade a gente tem, né? Porque a gente está falando no mínimo duas pessoas, né? A gente está falando de Sim, relações humanas, né? sim. Então ele traz isso muito forte, né? A vítima, ela se coloca num lugar que ela não tem como agir, né? Eu brinco a coisa por que você chegou atrasado na reunião? Ah, o trânsito. Quando você coloca a culpa no trânsito, você não pode fazer nada, que é o Não, trânsito, fica né? aquela coisa Agora no ar você que você não tem como cobrar de ninguém.
Você não tem como cobrar de ninguém. Agora, quando você chega e fala assim, caramba, da próxima vez eu vou acordar mais cedo, porque claro que tem trânsito, claro que tem diversas variáveis, né? Mas o quanto que eu consigo controlar isso? Então, você faz parte, sabe aquela grande história? Você faz parte do problema, então você faz parte da solução também, né? Não vai Claro. jogar e culpabilizar o outro, né? Outra área, ou só o contexto, né? Não Mas adianta esse agora culpar o processo, contexto. claro, mas esse processo do protagonismo dentro das empresas, ele parte do RH, ele parte do próprio líder? Como é que é essa dinâmica para a pessoa entender essa capacidade que ela pode desenvolver? Porque isso pode ser desenvolvido, né? Sem dúvida. É, assim, a gente Ou entende que depende. Tem empresas que têm um RH mais forte, tem empresas que não precisam do RH, o líder toma né, assume esse papel. Como é que isso funciona? o papel é da liderança. Você não pode tirar, né? O RH está ali como um recurso, né, da organização para facilitar esse processo, para organizar os processos, mas quem direciona, executa isso no dia a dia é cada líder. Então, isso é um papel da liderança mesmo, desenvolver esse protagonismo, esse senso de protagonismo que tem a ver com maturidade, né, que tem a ver com essa sinergia, esse senso de responsabilização. Sabe aquela coisa quando vem um colaborador para você falar assim, ah, mas fulano da outra área, ah, mas Beltrano da outra área, né? O líder não pode É o dar que mais apoio para acontece. isso. O líder tem que chegar nesse momento e falar assim, mas peraí, você viu o que ele está passando? Exercício da empatia, empatizar. Você viu o que o outro está passando? Você já foi lá investigar se é um bom momento para você pedir isso? Ou se não tem jeito, o que a gente pode fazer para colaborar? Porque o que a outra área está passando? Então o líder é responsável, o líder não pode aceitar esse Ih, tá tipo de travando aqui para mim, Bianca. Não sei se é a vitimização. minha internet. Pois é. Ai, voltei. Ai, gente, desculpa. Eu acho que foi minha internet aqui, o Wi-Fi. Tá sobrecarregada aqui. Ah, Desculpa. Eu tava aqui falando, gente, vocês estão me vendo? então, Desculpa, assim, voltou. Família Nese é... presente. Tânia, Ah! Bruna. Entraram? Beijo Eu pra não tô essas vendo. lindas. Entraram essas lindezas. Olha lá. Entraram aí. Bruna tá vendo Estão sim. vendo? Vamos lá, Ah! fã-clube da família Nese. Vamos lá. Ah! Desculpa, você Ó, estava falando da questão das lideranças, né? o líder é o Do líder. responsável, né? Então o líder não pode chegar e aceitar essa manipulação, né, do colaborador de chegar aí, o outro é culpado. Não, não é culpado, não. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode ajudar. Vamos lá ver o que a gente Uhum, também é responsável nesse processo para a gente melhorar mais, né? O objetivo é claro. a organização, né? O objetivo não é o umbigo de Uhum, cada um. Essa que é a grande questão, né? Então é da sim. liderança. Ah, muito bom. E aí, como é que funciona essa questão de treinamentos, né? Porque a gente sabe que é uma ferramenta que você aplica aí há anos. E aí a gente queria entender assim, como é que funciona um pouco isso dentro das empresas. Você tem um pós, sei lá, alguma coisa de retorno de resultado? Como é que você acompanha esse desenvolvimento?
a gente pode falar assim disso, né, dentro do treinamento. Eu costumo, durante os treinamentos, fazer um exercício que é muito interessante, que a gente treina isso em sala de aula mesmo. A gente tem curso online disso, a gente tem presencial, a gente tem jogos, né, para trabalhar essa atitude, né, de cada um. Mas tem um exercício que eu sou assim fã e a gente vai fazer aqui, vou sugerir. Quem puder pegar um papel, uma caneta. Ih, esqueci de pedir, gente, no começo. Não tem Desculpa, gente, mas a gente problema. espera um pouquinho. A gente espera um pouquinho aqui, 2 minutinhos, que aliás a gente ficou aqui uns 2 minutinhos fora do ar. E a Bianca fala só um pouquinho que a gente acabou não apresentando muito, né, Bia? A gente não falou muito da sua experiência, você já foi para fora, morou em Londres. Então conta um pouquinho aí, a gente tem uma galera da Verdade. Petrobras aí assistindo. Que Dani, que é uma legal. grande amiga minha. Dani, ó, leva o nome da Bianca lá para Petrobras, hein? Oi, Dani. Dani Pois Schmidt, que é uma querida. Mas conta um pouquinho aí lá atrás, um pouquinho da tua carreira, antes da gente aplicar o exercício para o pessoal pegar papel e caneta. Claro. Então, eu venho da minha carreira foi toda executiva, então eu trabalhei na Coca-Cola, né? Depois da experiência que a gente teve, eu fui para a Inglaterra, me especializei lá, voltei para a Coca-Cola, trabalhei na Coca novamente. Depois eu sempre trabalhei na área de marketing, né? Planejamento estratégico de marketing. E sempre trabalhei muito com esse viés da criatividade, da inovação. Então, eu sempre trabalhei com métodos colaborativos, né? Então, na Coca-Cola, trabalhei com métodos colaborativos, porque a gente trabalhava na área de marketing. Na Vela também, né? Que hoje não sei se vocês conhecem, mas é a Procter & Gamble, né? Hoje faz parte da P&G. Trabalhei na Nielsen, que é uma empresa de análise de mercado, porque a Nielsen fornece os dados para as grandes empresas, né, para a área O de share, marketing. né, que se chama o share, participação de mercado. Isso. Nossa, vivia analisando essas tabelas na Coca-Cola para divulgar para a imprensa. Market share. Ai, meu Deus do céu, maluquice. Mas a gente precisa de dados, né? A gente precisa desses dados. Muito. E dei aula em universidade, né? Acabei que fiz uma carreira também acadêmica. E aí juntei as duas coisas, né? Eu fui trabalhar em consultoria de educação já há bastante tempo. Eu estou em sala de aula, Raquel. Eu fico assim, caramba, como o tempo passou. Eu estou em sala de aula há 17 anos. Olha que maravilha. Então eu vivo e trabalho com comportamento humano, né? Então trabalho com temas comportamentais e muito focado em metodologias colaborativas. O que é isso? É como é que as pessoas, juntinhas misturadas, elas vão gerar inovação, vão gerar ideias. Não é só juntar a galera numa sala, numa reunião, mas como é que você vai juntar com uma metodologia para gerar mais resultado, né? Ou seja, para dar aquele choquinho da descoberta, né? Para dar o insight, para gerar mais inovação, porque senão gera um caos, né? O caos ele é importante, mas tem que ser um caos focado, né? Sim. Então não pode ser, né, bagunça, não é isso. Tem que ter uma metodologia. A metodologia ajuda, né? Para você ter um caos, mas um caos muito mais focado, né? Então eu trabalho um caos produtivo, né? Digamos assim. Produtivo. Então eu trabalho com algumas metodologias como Design Thinking, que trabalha muito a resolução de problemas de uma maneira criativa. Eu trabalho com metodologia de resolução de problemas através da comunicação. Então, como que a comunicação ela impacta no processo do pensamento divergente, criativo, né? E tem outras metodologias, mas, enfim, hoje eu tenho trabalhado bastante com, né? Então, não é só o método pelo método. Antes de trabalhar o método, você tem que trabalhar desbloqueio criativo, né? Claro. Então, você tem que trabalhar comportamento, você tem que trabalhar atitude, e daí vem o protagonismo. Bom, acho que a galera já deve ter pego papel e caneta. Vamos começar o exercício? Eu já estou com o meu aqui na mão. Então, vamos lá. Vocês vão pensar em 5 eventos marcantes na tua vida. O que é evento marcante? Marcante é aquele evento que despertou algum tipo de emoção em você. Positiva ou negativa? Tipo, nascimento de um filho. É um evento. Nascimento de filho, casamento, separação.
Divórcio. Mudança de país. Mudança de país. E pode ser, assim, pensa na sua vida como um todo. Pensa desde a infância. Né? Então, assim, às vezes impactou para você, quando eu fiz, né? Eu refaço essa atividade sempre na minha vida. E por exemplo, um evento que marcou muito a minha vida foi mudança de escola. Olha, interessante. Então, uma mudança de escola. Então, caramba, foi algo que me gerou algum tipo de emoção, pode ser positiva ou negativa naquela época, tá? Então, não pensa precisa em ser uma cinco. não precisa ser um grande fato, né? Porque Não. pode ter, sei lá, um livro que você escreveu num período da adolescência, sei lá, Sim. um diário, alguma coisa que para Sim. você gerou. Sim, Entendi. até questões mais sérias mesmo, um acidente, a morte de alguém, pode ser positivo, nascimento de alguém, é isso. Positivo ou negativo, Então, pensa aí, 5 fatos, 5. né? Tá. Isso. Tá. Já dei alguns exemplos aqui. A gente já ajudou, já demos uma colinha, né? Tá. Você Exemplos. vai. Alguns exemplos. Gente, Bruna eu tô tá lendo rindo. aqui. A Bruna tá. Putz, vou precisar de um caderno inteiro. Olha, cinco, Bruna, né? a que gente tem gente geralmente. que a vida Vai ser um cheia de eventos. eletrocardiograma. Muito bom, ela tá rindo. É isso mesmo. Você sabe que Mas é assim que a gente cresce, né? Com essas emoções todas. Claro, tá vivo. Tá vivo. Exatamente. A Bruna é médica. Se o negócio estiver muito estável, morreu. Então tem que estar o negócio. Você vai ver, vocês vão entender por que eu tô falando esse eletrocardiograma. Tem a ver com as emoções positivas, não. Enfim, geralmente quando a gente está em sala de aula, a gente faz de 15 a 20 eventos. Você tem que pensar em de 15 a 20 eventos. Aqui a gente vai fazer só um exemplo. Uma palhinha, só uma palhinha. Você vai colocar do lado desses eventos agora se eles te trouxeram emoções positivas ou negativas naquela época. Tá. Aí coloca um mais ou menos. Tá. Quem Pode quiser ser positivo chorar. e negativo ao mesmo tempo? Pode. Você sabe o que eu costumo falar? Que quando ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, separa. Ai, meu Deus, voltou a falhar aqui. Eu Oi, tia estou falhando? Solange. Tá de novo falhando aqui pra mim. oscilando. Será que é a minha? Eu tô te vendo tranquila. Tá me vendo bem? Tô, tá ótimo aqui pra mim. Pra mim a tua voz é que tá. A voz que tá falhando. Eu tô te ouvindo bem aqui. Aqui eu tô vendo agora a minha. parou a imagem. Oi? Voltou. Eu tô aqui. Voltou? Não, voltou não. Continua oscilando a voz. Eita, ferro. Eu tô com rede aqui. Mas será que a minha internet agora... Eu até tô no meu 4G, não tô nem mais no Wi-Fi para não ter problema. A Roberta tá, estou vendo as duas. Será que é isso? Deixa eu tentar aqui ver se eu volto pro Wi-Fi. Oi, voltou? Voltei. A Dani tá colocando, estou vendo as duas. Agora a Raquel sumiu, mas você voltou. Não, voltei, né? Voltou. Gente, acho que é o horário, o pico das lives, mas vamos lá. Obrigada, Roberta. Bom, então eu tava perguntando se pode ser negativo e positivo. Quando tem positivo e negativo ao mesmo tempo, é bom separar em 2 eventos. Então tá. Separa em 2 eventos. Puxa, no momento inicial da separação, estou dando um exemplo, né? Foi negativo, mas logo depois que eu fui morar
sei lá, né, no Canadá. Quando eu saí de casa e fui morar no Canadá, isso foi positivo. Entendi, Né? tá. Nesse evento você pode separar em momentos, tá? Tá. Sessão beijo aqui, Bom. tia Solange. Beijos. Vamos lá. Agora o mais importante. Então, assim, lá no dia a dia, depois que sair dessa live aqui, você vai fazer de 15 a 20 eventos da tua vida, vai preencher teu quarto com eventos, né? Vai fazer a linha da vida. Aqui Haja só parede. 5. Haja parede. E agora, o mais importante, você vai classificar esses eventos da tua vida como fatos ou atos. O que é um fato? Qual é a diferença de um fato para um ato? Um fato, ele acontece independentemente da sua responsabilidade, qualquer responsabilidade. Você não tem responsabilidade por aquilo, né? Um ato, de alguma forma, você tem alguma responsabilidade, né? Entendi. Então, por exemplo, vamos lá, um acidente. Nascimento de um filho é um ato. Pô, você que fez, né? Pô! Vou botar tudo aí. Não é a vizinha, não, né? A barriga tá aqui, gente. Não dá. Não comi melancia, não. Então, o nascimento é um ato. É um ato, porque você foi lá que fez. E fez um ato, inclusive. Você fez o ato mesmo. Oi, mãe. Minha mãe tá mandando beijo aí. Tá, então o nascimento. Agora, por exemplo, uma mudança de cidade que o meu pai foi transferido. É um fato. Fato. Agora, assim, ó, tem as pegadinhas. Ah, eu mudei de escola. Ah, você mudou de escola? Ah, meu pai mudou de escola. Não, mas mudou de escola por quê? Porque ele quis, ele não estava gostando da educação? Não, mudou de escola porque era um peste. Cara, você contribuiu, você teve responsabilidade nesse negócio. Olha como é que eram as suas atitudes e alguma responsabilidade você tem. Por exemplo, acidente. Tem gente que coloca lá, ah, eu sofri um acidente. É ato ou fato? Depende. Olha esse como é interessante a gente repensar, porque isso tem a ver com protagonismo. O ato tem a ver com protagonismo. Assumir, né? De você assumir a sua participação. É isso aí. Então, quando você... Ah, eu fui lá, eu tava na balada, tem gente do Rio pra caramba, né? Tem gente tava de na São Paulo, balada. Tava na balada. E aí, um amigo meu já tinha bebido um pouquinho. Aí o amigo chegou e falou assim, Bianca, quer uma carona? Eu já sabia, já tinha visto ele beber um pouquinho, ele não estava bêbado, mas estava meio alto. Aí eu aceitei a carona dele. Bom, a gente estava na estrada, o carro bateu na gente e a gente sofreu um acidente. Isso é um fato ou um ato? É um ato. Acho que é um fato. Não. É um ato. Não. Você tem a responsabilidade de aceitar a carona. Exatamente, eu me responsabilizo. Não foi só a culpa dele. Eu aceitei ir com ele, aceitei a carona, sabendo que tinha risco. Sim, percebe? Entendi. A Roberta tá até falando aí, ó, se bebeu e pegou o volante, mas aí se o ato foi dele e eu aceitei, eu também tenho a participação. Tem a participação. Você tem responsabilidade por ter, né? Pô, aceitei ir. Eu aceitei a carona. Você não vai jogar a culpa nele, entendi. Não, você não vai culpar. Assim, claro, a gente não está falando quem tem a maior culpa. A gente não está falando disso. A gente está falando de responsabilização. Ou menor, né? Não. É a sua responsabilidade, porque você aceitou, você sabia que ele tinha bebido. Entende que tem umas pegadinhas aí na nossa, nos uma eventos sutileza, da nossa vida? Tem as sutilezas. Exatamente. Então, pensa isso num divórcio, pensa isso num término de uma relação de trabalho, pensa isso na sua relação, numa demissão, pensa isso quando você, né, a relação com pares, com outras pessoas dentro da empresa, né, com colegas de trabalho, quando a gente tem, né, as discussões, as brigas, muitas vezes os rompimentos. Então, as divergências, né? As divergências. Então, assim, são adversidades que esses eventos, muitas vezes, são adversidades e que a gente tem responsabilidade, né? Sim. Então, você vai ver que eu coloco isso numa linha do tempo,
né? Depois que você analisa, coloca fato e ato para cada um, eu costumo colocar numa linha do tempo, e aí depois as pessoas vão juntando essa linha, esses pontos, né, da vida, né? Eventos Olha, mais importantes, menos marcantes, mais marcantes, menos marcantes. Aí você vai vendo que a nossa vida é um eletrocardiograma, fica igual um eletrocardiograma de emoções positivas, negativas, não, atos e fatos. e o que é legal é que você consegue, de repente, identificar que você tem um padrão, talvez, de comportamento, né? Sim, Não sim, só sem na sua dúvida vida nenhuma. profissional, como na sua vida pessoal. Porque às vezes tem gente que acha que não, em casa eu sou de um jeito, no trabalho eu sou de outro. Você tem comportamentos muito semelhantes, só que você não consegue identificar essa diferença, né? Isso o inverso também acontece. Por exemplo, quando você faz um eletrocardiograma da vida pessoal e depois você faz um eletrocardiograma da vida profissional, às vezes muitas vezes você percebe, né? Você pode perceber que lá, por que na minha vida pessoal eu sou tão protagonista? Eu tenho tantos Uhum. atos, tem eventos que eu me responsabilizo, positivos ou negativos, mas eu me responsabilizo. Aí chega na área corporativa, dos eventos corporativos, tem mais fato do que ato. Eu não sou tão protagonista. Então, às vezes Uhum. acontece também, sabe? Quando Você você fica muito na separa, carona dos outros, né? você fica. Ou não Acontece essa assume questão. mesmo. Não assume, a gente muitas vezes entra no ambiente corporativo e não opta pelo empreendedorismo, né? Porque a gente entende que a empresa, quantas vezes você já não ouviu a pessoa falar, a empresa é uma mãe, a empresa é uma mãe. Pô, a empresa não tem que ser mãe, não tem que ser pai, né? Cada um tem que ser um Uhum. intraempreendedor dentro da empresa, né? Sim. Tem que ser dono do negócio, né? É. Realmente se responsabilizar pelos Cuidar, seus né? Porque resultados, você vê as pessoas, ah, cuidar. não, vou imprimir o trabalho do meu filho aqui, gastar esse papel todo da empresa, a empresa que se dane. Ah, eu vou ligar aqui lá para os Estados Unidos para minha prima, porque o telefone está na conta da empresa. Então tem essa mentalidade que, tipo assim, a conta é do outro, né? Mas a conta não é do outro, porque quem paga o seu salário é aquela empresa, né? E você faz parte daquilo, né? Ó, exemplo simples. Olha que eu vou por empresas, aí eu viajo o Brasil todo, você sabe Você disso. roda bastante. Rodo bastante, sou rodada. É rodada. Oi, Nath, tá entrando mais gente Ah! aí. E aí, eu fico impressionada. São empresas grandes, empresas cuidadosas, mas as pessoas não são cuidadosas. Você vai no banheiro, você fala assim, não é possível, não apagou a luz. É, Caramba, você não vai pro tenho cuidado. banheiro, não tem um cuidado. Agora, vê se em casa tem um cuidado, não chega apagando as luzes, né? Isso Não é limpa muito o cultural, banheiro eu não tá acho, né? limpinho. Isso é muito A gente cultural. coloca, a gente Aí a não gente se vai lá atrás, né? responsabiliza, É, na né? educação, enfim, aí tem uma série de Sim. coisas. A cultural mesmo, você lembra dos japoneses na Copa? Como eles têm esse protagonismo? Não sei se Sim, de você arrumar lembra. tudo. Eu lembro, eles limpavam o estádio Eles todo. fizeram, eles fizeram uma zona danada, aqueles negócios, pu e É, tchá. E aí depois que eles fizeram a zona deles, eles arrumaram tudinho, eu lembro, ficava limparam tudo limpinho. tudinho. Isso é cultural, né? É cultural mesmo, é verdade. Tem um A Roberta senso de perguntando aqui, por que comunidade. será? Por que será? É isso que a gente está falando, Roberta? A gente te respondeu, você vê, depois você tecla aí para saber se essa dúvida foi tirada, tá? Roberta, eu vou responder pelo que eu estou entendendo que seja a tua pergunta, né? A gente vem de uma história de colonizador e colonizado, né? A gente tem uma história de dependência que vem Sim, aí há muito tempo. Então, assim, a é uma gente, a gente carga, né? traz isso, né? É uma outra cultura mesmo, é uma relação que a gente sempre teve de muita dependência, né? E a Sim. gente vai também no dia a dia corporativo, achando que a empresa vai ser pai, mãe, e a gente, né, que vai ter que cuidar da gente, que vai ter que cuidar da nossa carreira. Não! É É você que isso vai ter que mesmo. cuidar da sua carreira. É Ela já está você que até te vai ter. respondendo aí, ó. Não! Não é ela que vai ter que cuidar da sua carreira, é você que vai ter que buscar. Cada vez mais nesse cenário VUCA, Raquel, a gente tem o autodidatismo.
Não só pela tecnologia, é porque você está aprendendo coisas novas a cada momento. Né? Bianca, Então você vamos não só repetir de pode. novo o que é o VUCA, que tem uma galera entrando agora. O cenário VUCA. Fala só de novo essa sigla para a galera entender. Tá, o VUCA é um acrônimo que é o V de como a gente vive, como é que é o mundo hoje, né? O mundo não é só o Covid-19 que aconteceu. Esse contexto VUCA que envolve o Covid já vem há um tempo. Isso era usado, esse VUCA, era usado em cenários de guerra nos Estados Unidos. Então, em cenários de guerra, aí os teóricos da administração falaram assim, caramba, não é só em guerra que está acontecendo isso não, a gente está vivendo isso nas empresas, na nossa sociedade. Hoje, a gente está vivendo isso, quer ver volatilidade, né? O de uncertain, que é um contexto, um mundo incerto, você não tem previsibilidade. Pô, eu me lembro que planejamento estratégico de marketing a gente fazia de 10 anos. Imagina que você vai fazer um planejamento estratégico de 10 anos. De um ano para o outro, de um mês para o outro já está diferente. Exato! Tá muito dinâmico. Então, assim, ó, volátil, que tem muita agilidade, muda toda hora, incerto, sede complexo, porque tem muito mais variável, porque a gente está global, a gente tem hoje, você vê, o Covid, vírus, ó a complexidade, um vírus que a gente nunca viu, né, assim, da forma que ele tá, a gente não sabe o impacto, a gente não sabe um monte de coisa, né? O alcance. Então, assim, é um V de volátil, U de uncertain, de incerteza, C de complexidade e o A de ambiguidade, né? Então é cenário de guerra, você não sabe para onde você vai, não tem um certo e errado, né? Então aquelas soluções antigas, não tem mais solução antiga que você possa reutilizar, você tem que criar uma nova solução. Esquece, né? O passado, né? O passado já era. Esquece. E aí não adianta ficar parado falando assim, ó, vida ou azar, que mundo é esse, que muda toda hora, ai, minha área muda toda hora, a empresa muda toda hora, meu líder é muito desorganizado. Não, agora é isso. Engole. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos e desce redondo. Olha, imagina se a gente estivesse tomando uma cerveja aqui, Jesus. Não, hoje eu falei assim, eu postei. Calma aí, eu postei. Eu tomo todo dia um cafezinho com uma pinga dentro, né? Uma cachaçinha. Mas é pouquinho, né? Aí eu quis dar essa contribuição pra galera e tal. Você acredita em falar, você tá estimulando o pessoal a beber nessa quarentena? Eu falei, não, gente, é só um pouquinho. Você tá patrocinada pela 51, é isso? Tudo é patrocínio agora? Não, cachaça boa. Tomo cachaça boa. Bom, então só pra gente voltar, a gente vai falar já falando do protagonismo. E a gente falou também que os líderes são responsáveis por esse processo dentro das empresas, né? Claro, exatamente. Para mostrar o valor disso, mostrar o caminho para essas equipes. Exatamente, é o responsável, não é o RH que é responsável, não, coitado, RH é um recurso, é uma ferramenta da organização, quem tem que colocar lá na prática, quem conhece a galera é o líder, né? É isso aí. Bom, eu trouxe esse teórico que ele fala muito dessa questão da vitimização, mas eu não estou trazendo só para o ambiente corporativo. Tem tanta gente aí que já trabalhou em ambiente corporativo, não trabalha mais. Tem gente que é empreendedor, né? E que está nessa live aí. O protagonismo, Raquel, ele tem 2 pilares fundamentais. Por isso que ele tem muito a ver com empreendedorismo, né? Que um é o senso de realização. O protagonista, ele tem um senso de realização. Mas ele não né? De tomar frente. Mas ele não é o protagonista da novela, percebe? Então, assim, o conceito de protagonismo. Quando a gente fala de protagonismo, nas empresas, as pessoas confundem com essa pessoa que é o exibicionista, é a pessoa que vai lá e faz acontecer porque quer aparecer. Não, ele tem sim um senso de realização. Não é o protagonista da novela, porque o protagonista da novela tudo gira em torno do umbigo dele,
Sim. Não é isso. Ele é o protagonista porque ele tem um senso de realização, realmente. Então, ele tem comprometimento, ele tem persistência, ele tem uma tolerância ao erro Ele maior, mostra ao resultado. caos. Ele mostra o resultado, porque tem senso de realização. Agora, não é só isso. Ele tem, por outro lado, um senso de cooperação, de olhar o todo, de influência, de buscar parcerias. Então, se fosse só realização, o cara chega no resultado, mas matando todo mundo. Não é isso o protagonismo. Não é isso. Protagonismo aqui tem mais a ver com senso de responsabilização, de realização, mas olhando o todo, né? Colaborando, encontrando parcerias, né? Buscando esses aliados no dia a dia, né? Olhando para a organização como um todo. Então é importante, sabe, falar o quanto que a gente, dentro ou fora da organização, sendo microempreendedor, o quanto que a gente é responsável pelo todo, né? Quantas pessoas, eu estava vendo um vídeo daquela Paola, aquela chefe de cozinha, Paola Carosella, uma Paola lá, sabe? Uma que é chefe de cozinha. Que ganhou algum prêmio, ganhou aquele Masterchef? Ela fazia, eu acho que o Masterchef. Acho que ela fazia o Masterchef. Ela está falando sobre isso na vida dela, né? Como que ela percebeu que ela era um polvo. Que ela era um polvo. É isso que é o protagonista. Sabe essa coisa de falar assim, eu sou responsável eu tenho um escopo de trabalho. Tem um escopo o quê? Você tem que... Vai precisar lá no restaurante lavar o vaso? Vai precisar. Se precisar, você vai ter que fazer lá. Você é o dono, mas você vai ter que fazer lá. Então, sabe essa imagem do polvo? De que você... Claro, você tem o seu papel. É importante que você tenha seu papel. A Natália tá lá. Oiê! É Carosella, gente. Não é caçarola, não. É porque você misturou a cozinha, né? Já jogou a caçarola junto. Paola Carosella. Salvando a amiga aí. A Roberta também foi atrás dela. Me salvou. É essa mesmo. Então ela fala disso, ela fala o quanto que o que ela sabia fazer era cozinhar, que era o dom dela, mas que ela teve que aprender a lidar com as finanças. Isso é muito característica do empreendedor, porque o empreendedor ele sabe aquela coisa técnica, né? Então, digamos, eu sou jornalista, eu sei escrever, mas eu não sei cuidar das finanças, de repente eu não sei nada de RH. Então, como é que eu vou selecionar funcionário? Como é que eu vou falar com o contador? Como é que eu vou avaliar a área comercial, divulgar, prospectar, vender? Olha quantas frentes, né? É o povo. Você vai